partidos da base governista, PT, PCdoB, PSD, PROS, PP e PMDB, lançaram uma carta aberta em apoio à presidente Dilma Rousseff. O mandato da petista, disseram deputados, senadores e ministros envolvidos, será encerrado só em 31 de dezembro de 2018. O movimento se opõe à articulação da oposição, que acredita que há condições objetivas para o impeachment da presidente da República. Será que o país vai viver um novo impeachment? Quais as consequências? O Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, vai discutir esse assunto com os deputados Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, e Pedro Kissai, do PT de Santa Catarina. Deputados, o impeachment normalmente, juridicamente, deveria ser precedido de um erro grave da presidência da República, da pessoa que ocupa o cargo da presidência da República, para ser aberto o processo. Deputado Daniel Coelho, o senhor acredita que a presidente cometeu esse erro, que existe esse fato objetivo? Nós temos alguns fatos objetivos que levam o Congresso a poder debater o tema. Nós temos que cumprir etapas. É importante que nós façamos primeiro uma análise de processos anteriores. Quando o governo era do presidente Fernando Henrique, o que era oposição na época, que hoje é o governo, o PT, entrou com 23 pedidos de impeachment. Eles, na época, recorreram a plenário, quer dizer, inclusive houve recurso, chegamos a ter votação. Deputados como o deputado Genuíno, que era presidente do PT, foi um dos autores de pedido de impeachment. O ex-deputado, hoje preso, José Disseu, foi o autor do recurso que levou à votação esse processo em plenário, isso no ano de 1999, um processo que foi derrotado na época por uma votação esmagadora. Foram apenas 100 votos pela abertura de processo de impeachment e 343 votos contrários. Então, esse é o processo democrático. A população ela elege o presidente, elege o Congresso para poder fiscalizar, acompanhar e punir as ações do Executivo. Então, nós estamos vivendo hoje uma etapa. Há uma discussão sobre alguns pedidos de impeachment protocolados aqui na Casa, vão ser analisados pela mesa diretora e pelo presidente, e depois dessa análise, aí a gente vai passar para um segundo momento. Sendo uma análise de que os processos devem prosseguir, eles vão ser analisados pelo plenário e pelos demais partidos. Se não for, vai caber recurso, como ocorreu no período do governo Fernando Henrique, como ocorreu no período do governo Lula. Também houveram 32 pedidos de impeachment naquele período. No período de Collor, houve o impeachment, ele se tornou um fato concreto. Então a gente precisa aguardar as etapas. Hoje a gente tem a situação do dinheiro de Caixa 2, que está aí colocado pelas investigações da Lava Jato como tendo sido utilizado na campanha, tem as pedaladas e tem vários outros casos que precisam ser analisados. O que a gente precisa ter como prerrogativa é o direito constitucional do Congresso de fazer a análise desses pedidos de impeachment, como vem ocorrendo no Brasil, em toda a nossa democracia. No governo Collor foi assim, no governo Fernando Henrique foi assim, no governo Lula também, e não há por que ser diferente nesse momento. O que a gente precisa é enfrentar tranquilamente esse debate democrático que faz parte da Constituição brasileira. Deputado Pedro Kissai, o senhor concorda que há fatos objetivos que justifiquem o pedido de impeachment? O próprio discurso do deputado mostra a fragilidade do discurso de a existência de algo concreto, grave, que a presidenta cometeu. Primeiro lugar, em relação à Lava Jato, não há nenhuma denúncia contra a presidenta. Segundo, a Lava Jato está mostrando e demonstrando o quê? Que o financiamento das campanhas por empresas, por empreiteiras, foi para o PT, para o PMDB, para o PSDB, para o PSB, para os vários e grandes partidos políticos no país, aqueles que têm mais força política na nação brasileira. Portanto, não tem dinheiro sujo para o PT e dinheiro limpo para o PSDB na mesma empresa, na mesma Odebrecht. Terceiro lugar, quando se fala em pedalada fiscal, como tem uma conjuntura hoje de desgaste, de impopularidade, traz uma tradição que desde o Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, fizeram nos seus governos anteriores e agora se criminaliza uma prática histórica que nunca na história do TCU colocou e questionou esta forma de avaliação da contabilidade. Terceiro lugar, e que eu acho que claro que é legítimo todo o processo democrático, mas tu não pode começar um processo democrático para acabar com a democracia quando não tem objetivo e objeto concreto determinante contra o presidente. Não tem nenhuma denúncia contra o presidente. Como é que tu inicia? Então é porque está impopular, porque tem ajuste econômico e produz desgaste na sociedade brasileira. Se esse não é crime.
A impopularidade não é crime. Senão nós íamos caçar a grande parte dos prefeitos quando estão em período de impopularidade. Nós caçaríamos o governador do Paraná, Beto Richa, que teria impopularidade. Quando o Fernando Henrique, que mesmo membros do PT, entraram com solicitações aqui, o presidente Lula, em público, transformou e tornou posição aberta e pública contra qualquer processo de impeachment, se não tivesse dados concretos, cabais, em relação ao Fernando Henrique, e não era presidente, ele é lá em 99, se posicionou publicamente. Então, eu não tenho dúvida de que esse momento é de suprimir a democracia, né, de um partido que é derrotado em várias eleições e não tem qual é a denúncia concreta nenhuma contra a presidenta. Portanto, então, o desgaste político, a impopularidade deve produzir impeachment? Essa é a razão? Não pode ser. Discuta-se democraticamente na sociedade. Eu não votei no governador de Santa Catarina. Eu tenho crítica a ele. Mas o povo de Santa Catarina elegeu o Colombo. Ele que tem que resolver os problemas de Santa Catarina, como o Beto Richa tem que resolver os problemas do Paraná, como a Dilma tem que resolver os problemas do Brasil. Essa é a questão central. Portanto, não tem qualquer indício, e não tendo indício, não tendo objeto, é golpe na nossa avaliação, golpe à democracia, golpe à instituição, golpe à Constituição, golpe a um processo soberano que temos que respeitar. 54 milhões. Em 2018 disputamos as eleições e os partidos se organizam, apresentam uma proposta para a nação brasileira. Deputado Daniel Coelho, o senhor concorda, quer dizer, não sei, essa afirmação que o deputado Pedro Kissai falou, de que, de certa forma, a oposição estaria tentando um tapetão, perdeu as eleições e agora está querendo ganhá-las por meio de um processo de impeachment? Ou o senhor acha que a situação mudou? Não, o processo é legítimo, você pode debatê-lo. O deputado, tem respeito às palavras do deputado Pedro, mas eu peço um desafio a quem está nos acompanhando em casa. Vai lá em qualquer site de busca, pode ir no Google, em qualquer um. Digita impeachment Lula 1999 Fernando Henrique. E aí vocês vão ver as declarações do PT e de Lula no período de 99. Como Lula e o PT, genuínos Zé Disseu, se posicionavam em relação ao governo de Fernando Henrique. 99 era o primeiro ano do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e o PT abertamente defendia o impeachment. Era golpe? Era legítimo, isso é a democracia. O plenário derrotou porque não haviam elementos para o impeachment do presidente Fernando Henrique. O plenário é soberano e vai se posicionar. Esse discurso de que o voto de Dilma é igual ao voto de Collor, é igual ao voto de Fernando Henrique, é igual ao voto de todos os parlamentares que estão aqui na casa. A população, quando elege o Congresso Nacional, dá o direito, segundo nossa Constituição, a impedir o presidente, se assim o Congresso entender. Então essa é uma opinião que tem que ter o Congresso. É natural que deputados do PT achem que a presidente não fez nada. A gente não pode querer confundir e dizer, não é, por exemplo, que contribuições legais consistem no mesmo fato de dinheiro passado em mala, de dinheiro de Caixa 2, de dinheiro que foi entregue a 2 tesoureiros do PT que estão aí, a gente sabe qual é a situação legal e criminal, os quais se encontram Delúbio e Vacari. Então a gente não pode confundir isso com doação legal. Doação legal está previsto na lei. A propina, o toco, o dinheiro que é dado numa mala não está previsto em legislação nenhuma, é crime. São situações completamente diferentes. Se dinheiro de Caixa 2 foi utilizado na campanha da presidente Dilma, isso precisa ser analisado pelo próprio tribunal. Isso é uma questão jurídica e precisa ser analisada e discutida. Então, a democracia consiste em controle e cabe ao legislativo fazer o controle. O que eu não posso admitir, eu admito que a bancada de governo diga que é contra o impeachment, faz parte e é uma atribuição dela defender o seu governo, mas dizer que é golpe discutir o impeachment, isso não pode se admitir, porque o próprio PT, quando foi oposição, sempre defendeu o impeachment de Collor, defendeu o impeachment de Fernando Henrique e foi derrotado. Podemos nós vencer essa batalha ou podemos ser derrotados também, mas isso é a democracia. A democracia ela não se encerra no dia da eleição, muito pelo contrário, ela é um ato contínuo. Você tem eleição, você elege presidente, elege deputados, elege senadores. Depois o processo democrático, de forma contínua, vai continuar a avaliar e reavaliar a posição de cada um. Nós podemos discutir a cassação do mandato de um deputado. Qualquer um dos 513 deputados pode ser cassado ao longo do seu mandato, se for comprovado e se a maioria entender que ele cometeu algum crime. A presidente não é diferente. Só para encerrar, eu gostaria de dizer a todos, ninguém está acima da lei, nem mesmo a presidente da República. Deputado eu acho que é bom contextualizar isso em 3 aspectos. Quando, em 99, tinha todo o processo de denúncia contra Fernando Henrique, porque era recorrente nos corredores desta casa
que o Fernando Henrique utilizou um instrumento de mudar a Constituição comprando deputado. E tem deputados que falam o valor, R$200 mil para conseguir a reeleição. Portanto, era dessa conjuntura. Não tem nenhum objeto para a presidenta Dilma nesse respeito. Segundo, em relação à corrupção, todas as denúncias da privataria tucana, tem 2 livros publicados, fartamente publicados, com gravações do próprio Fernando Henrique, Mendonça de Barros, que é um tucano que não defende o impeachment, como outros não defendem o impeachment, né? Os que estão preocupados um pouco com a democracia, mesmo tucanos não defendem o impeachment, como o próprio governador de São Paulo, próprio Mendonça de Barros, que foi articulador. E quando se fala em corrupção, do caso do Lava Jato, tem uma esperança aqui, porque está demonstrando e explicitando a relação promíscua entre o privado e o público, entre as empresas privadas que se relacionam com a política, com os partidos políticos, de forma muito isonômica. Se a gente pega as grandes empreiteiras, de forma isonômica botaram para o Aécio Neves, né? Embora tem lá 2 milhões que eles têm que explicar que foi fora da contabilidade da campanha também. Quando o Youssef denuncia o Aécio que recebeu dinheiro de propina da campanha de 2014, a grande mídia não divulga. E terceiro e último lugar, questão de enfrentar a corrupção. Onde é que está a origem da corrupção no Brasil? Onde é que está a origem, a fonte, o nascedor? Está no financiamento empresarial de campanha. Empresário não faz caridade evangélica. Empresário põe dinheiro na mão de político para quê? Está achando que vai para o céu? Que vai se salvar? Não. Ou, como diz o Barroso, ministro do Supremo, ou faz achar que é o político, ou investe no político para ter retorno privado. A Lava Jato é a maior demonstração. Só que tem uma diferença central entre nós e os tucanos. Como é que tu enfrenta a corrupção? No FHC, nas privatarias, ou mesmo agora na Lava Jato. Ninguém está escondendo esse processo, mas não tem nenhuma relação com a presidenta Dilma. Enfrentar. Acaba com o financiamento empresarial. Nós votamos nessa posição porque nós queremos campanhas mais baratas, mais decentes e mais transparentes. O que os tucanos fizeram? Votaram a favor da manutenção da corrupção nesse país, porque é uma das origens. O mensalão mineiro, da Anastasia, do Azeredo, que renunciou, senão seria caçado aqui, está ligado ao financiamento. Do DEM aqui no Distrito Federal, Arruda, financiamento. O trem-salão em São Paulo, financiamento. O mensalão do PT, todos são do PT, está ligado a financiamento de campanha. Então vamos enfrentar esse debate. Vamos diminuir a influência privada, o abuso privado econômico. O que os tucanos fizeram aqui? No Senado, Aécio, Serra, todos. E aqui os tucanos, a bancada do PSB, votou pela manutenção da forma promíscua dos financiamentos empresariais de campanha no país. Então nós temos que deixar de hipocrisia, deixar de mediocridade. Porque nós temos que, nesse momento, enfrentar a impopularidade resolvendo problemas econômicos. Estamos passando por um processo de crise, isso é uma coisa. Mas vamos resolver dentro da institucionalidade, dentro dos marcos democráticos e enfrentando o processo de corrupção. Lá em 99 não teve sucesso aqui, porque o Geraldo Brindeiro, procurador-geral da República, engavetador-geral da República, não fazia processo nenhum, porque tinha dezenas de denúncias contra os tucanos. Mas não foi possível investigar, porque estavam muito articulados para não investigar nada. Bom, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o impeachment com os deputados Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, e Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco. Deputados, o setor econômico do país tem dito que a instabilidade política está provocando sérios danos. Com o impeachment, isso seria superado, deputado Pedro Kizai? Não, não vai. Vai aumentar a instabilidade, vai aumentar a crise econômica, porque essa tese, quanto pior, melhor, não é bom. Já está contaminando, a política está contaminando a economia. E essa contaminação vai trazer sérias consequências para a sociedade brasileira. E acho que a sociedade brasileira tem que se perceber disso. Tem que dar um basta a isso. Vamos tocar para frente. A campanha já terminou. Não tem que ter terceiro turno, só tem segundo pela lei. Então vamos fazer.
Quem é oposição lá no município, se prepara para ganhar as eleições no ano que vem. Quem é oposição no governo do estado, se prepara para 2018 disputar e apresentar um projeto por cada estado. E quem é do país, que tem os partidos que têm longa história, tradição democrática, como o próprio PSDB, que tem tradição democrática, que lutou, e grandes líderes do próprio PSDB são contra esse rompimento da institucionalidade, para não dizer golpe mesmo, e essa é a expressão mais acertada nesse momento, golpe à democracia. Você não cuida, você monta uma organização criminosa contra a democracia, contra as instituições, contra a soberania popular, porque não tem nenhum objeto concreto, palpável. Tem, mas o Tribunal de Contas nem julgou nada. Tem, mas não tem nenhuma imputação. Então, qual é a denúncia concreta? Não tem. Então, portanto, é uma decisão política. Claro, impeachment é uma decisão política, mas para acabar com a democracia, acabar com a institucionalidade, acabar com o processo de soberania. Em segundo lugar, efetivamente a economia, e aí, para mim, a crise política, ela não se deve nem a questão da Lava Jato, que pesa também está presente. A crise política também está na questão da impopularidade. Ninguém vai elogiar a Dilma quando ela aumenta a taxa de energia ou de combustível. Ou tu fica quieto, ou tu critica, tu xinga, porque é normal num período de crise econômica em qualquer país do mundo. Mas, terceiro lugar, o que está em discussão, mesmo, na minha visão e de muitos outros colegas nossos, que este projeto que nós construímos no país, que permite hoje, nesse momento que eu estou falando para ti, Vânia, e para todos que estão nos assistindo, tem em torno de 3 milhões de jovens estudando no ensino superior com dinheiro do governo federal, do FIES, do ProUni, do CESU. Segundo, tem toda essa perspectiva de distribuição de renda, de oportunidades no Brasil, que a gente transformou um país em quase pleno emprego em novembro do ano passado, antes desse processo conjuntural, mundial, brasileiro, de ajustes e tudo, que nós construímos no país. Quantas universidades federais nós abrimos no interior desse país? Quantos institutos federais nós interiorizamos nesse país? Quanto Minha Casa Minha Vida, crédito para a agricultura. A agricultura está em crise, 216 bilhões este ano. Com o câmbio favorável, vamos exportar soja, vamos ter câmbio, balanço comercial. Então, é o antidistributivismo, não é o ódio a Dilma, não é o ódio ao PT, não é o ódio ao Lula, é o ódio a um projeto que distribui oportunidade no Brasil. Quando tem 150 mil negros dentro de uma universidade federal, é difícil a elite brasileira suportar, porque foi construído só para a elite os grandes cursos. Quando tem 63 milhões de brasileiros atendidos pelo Mais Médico, Pedro, a elite não suporta. Portanto, Daniel o ódio Coelho é contra um projeto que distribui oportunidade, é o antidistributivismo, que é o centro da crise. É o ponto central desse debate que eles não suportam. Deputado Daniel Coelho, o impeachment resolveria o problema da crise política que se transformou na crise econômica no país? Olha, o impeachment em si não é a solução da crise. Agora, é evidente que quem causou a crise é quem está hoje no governo. Então, você tem hoje um governo que, diferente desse mundo da fantasia que o PT vende, é um governo que destruiu a capacidade produtiva do Brasil, é um governo que leva a uma taxa de desemprego absurda. Nós já estamos chegando a mais de 8% de taxa de desemprego por essa regra que não é correta do IBGE, porque a gente tem hoje uma regra que coloca o subemprego, o cara que faz um bico, e quem está recebendo o Bolsa Família como empregado. Então, 25% da população brasileira recebe Bolsa Família. Você tem aquelas que estão fazendo bico e no subemprego, e mais 8% de desemprego formal pelo IBGE. 40% da população brasileira não está trabalhando. Nós estamos numa crise grave, e não é uma crise internacional. Não é correto dizer que a crise brasileira é internacional, porque se você observar os nossos vizinhos, a própria Argentina, que é um país com imensas dificuldades, está crescendo mais do que nós. Quando a gente vai olhar para a Colômbia, nem se fala. Se você for para o Peru, um país historicamente pobre, sem base econômica, o Peru hoje cresce. Quando a gente observa a América do Sul e a América Latina, nós podemos ver que Brasil e Venezuela são os pontos fora da curva, são os países perdidos dentro da economia global. Não há crise em quem está fazendo seu dever de casa, há crise para países como o Brasil, que gastaram mais do que arrecadaram, que não souberam planejar o futuro e que fizeram um governo sem nenhum tipo de responsabilidade. Nós temos hoje 22.500 carros comissionados no governo federal. O governo agora tenta colocar novos impostos, colocar CPMF para o povo pagar a conta da sua corrupção. CPMF para arrecadar 32 bilhões de reais. Ano passado, segundo o balanço da Petrobras, que é administrada pelo PT, 30 bilhões de reais foram jogados fora de dinheiro do povo brasileiro. 6 bilhões em corrupção e o resto em má gestão.
Então a CPMF é para quê? Para cobrir o rombo da corrupção da Petrobras do governo do PT. Aí repassa para a população. O governo é um desastre. O governo deveria ter vergonha e, neste momento, cortar 15 mil cargos comissionados, 20 ministérios, reduzir a máquina, acabar com esse tipo de negociata que está aí colocada entre partidos políticos, dá ministério para um, dá cargo para outro, está aprovado do mensalão para cá. Quantas vezes a gente vai precisar ver que esse tipo de indicação para empresas públicas de políticos, de que isso não vai dar em nada que preste? A gente viu a BR Distribuidora ser entregue para Collor e Renan pelo governo. É isso que o governo do PT defendeu quando disputou a eleição. Essa é a política nova que o PT trouxe para o Brasil, entregar a BR Distribuidora para Fernando Collor cometer atos de corrupção, desviar dinheiro público, como está aí colocado na Lava Jato. Aí chega nesse momento, o governo quer aumentar imposto para pagar esse rombo. É evidente que tem que ser interrompido esse governo para o bem do Brasil. O governo do PT está destruindo a economia brasileira no médio e longo prazo. E esse comparativo tem que ser feito olhando para os demais países da América do Sul e de todo o planeta. Quer dizer, não há ódio absolutamente nenhum. Talvez para o PSDB e para a oposição, a manutenção do PT no governo seria o melhor projeto, mas eu não estou aqui defendendo o meu projeto ou o projeto do PSDB. Alguém tem alguma dúvida que com esse desastre que é o governo do PT em 2018 eles vão perder a eleição? Eles iriam perder a eleição, mas a questão não é essa. Participar de um governo hoje de um PMDB que eu não concordo, não sei se é aquilo que eu quero para mim ou para o PSDB, mas para o Brasil, nesse momento, interromper com esse desastre que é o atual governo, um governo sem rumo, um governo que apresenta um orçamento com um déficit de 30 bilhões de reais e agora tenta criar um novo imposto para penalizar do mais pobre ao mais rico toda a sociedade brasileira pela sua má gestão e pela sua corrupção, esse governo realmente ele não consegue apontar para o futuro, ele não consegue apontar para soluções. Agora, logicamente, o impeachment ele não vai acontecer porque o governo é ruim. Isso, nesse ponto eu concordo completamente com o deputado Pedro. Esse não é o motivo do impeachment. Agora, para o Brasil interromper o governo do PT é bom, é evidente que é. Esse é o pior governo de todos os tempos. Nós nunca tivemos um governo tão ruim, um governo com a popularidade de 7%, um governo que não consegue apontar para a solução. Como é que esse governo não tem vergonha hoje e não corta cargo comissionado, ministério, não diminui o custeio, não acaba com esse tipo de negociata com gente como Fernando Collor? Não dá, esse cara já foi caçado por corrupção, não foi agora não, fazem quase 30 anos esse cara foi caçado por corrupção, aí agora não dá a BR Distribuidora para ele, deve ser para quê? Para ele pensar no futuro do Brasil ou para cometer os mesmos atos ilícitos que esse camarada comete há tanto tempo? Então, é por isso que eu fico com o Hélio Bicudo. Ele falou de alguns tucanos que têm opinião contrário ao impeachment, eu fico com o Hélio Bicudo, que é o autor de um dos pedidos de impeachment que transita na casa e é do PT. Deputado e eu Pedro. fico com os filhos do Hélio Bicudo, que estão constrangidos e criticaram duramente seu pai porque perdeu a compostura histórica por mágoas pessoais no interior do nosso partido. Deputado, Agora, eu queria fazer um diálogo com o Daniel. Eu acho que dá para comparar. Porque nós dizem que o povo tem memória curta. O povo não tem, o povo tem compreensão. Por isso que 4 eleições elegeu o PT. Se nós estamos tão mal, como que nós elegemos 4 vezes com apoio soberano popular? Agora eles querem dar o golpe, porque pela eleição de 2018 volta o Lula e ganha deles de novo. Essa é a preocupação. Eles querem dar um golpe para não permitir que o Lula convença a sociedade brasileira do que nós fizemos no Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família, nas bolsas de estudo, no FIES, nas oportunidades. Quantos caminhões tinham na época deles? Quanto que era a taxa de juros Selic, ele está falando 14,25. Chegou a 56 no Fernando Henrique Cardoso. No dia que o Lula assumiu, estava 26% a taxa Selic de juro. Quanto que nós pagava? Dívida externa, FMI, tudo, temos conta corrente. Temos nosso problema agora? Tem. E corrupção se enfrenta, se pune. Quem não se envolver em corrupção, seja punido, doa quem doer. Se é do PSDB, o problema é que eles protegem os dele. Nós não. Nós até caçamos o deputado nosso partido, que entendemos que fez coisa errada. Fez errado? Caça. Fez errado? Pune. Mas não é esse o caso. Então, aí, a questão da política econômica nesse momento de crise internacional, a China está bem? A Europa está bem? Desde 2008 está com problema? Os Estados Unidos está bem? Não consegue aumentar a taxa de juros porque tem que tentar recompor as bases econômicas. A América Latina. Então, nós estamos num conjunto internacional de dificuldade econômica. E nós botamos todo um processo de política anticíclica até 2014, que agora precisa fazer os ajustes. Vamos reduzir custos, estamos reduzindo agora o ajuste fiscal. Reduz custo, reduz ministério. Eu preciso dar 1 minuto para o deputado eu quero dizer, Daniel Coelho. Não é razão para o impeachment, é isso que eu queria querer. Juridicamente não tem. A política econômica nós vamos superar em 1 ano, volta a crescer a economia. Os municípios e todos os que estão nos assistindo, lá no seu município, piorou o município nos últimos 10 anos?
piorou a situação do empresário, Deputado, piorou a situação dos trabalhadores. Agora eu vou ter que pedir para o Daniel Coelho agora, falar, deputado. A conjuntura difícil agora de impopularidade não é crime. Impeachment é golpe à democracia, à instituição e às tradições do nosso país. Portanto, não ao golpe, show golpe, e que os tucanos se preparem para 2018, apresentem uma proposta para a nação e ganhem a eleição democraticamente. Daniel Coelho. É importante que a gente tenha uma análise aí do que representa cada um. Nós defendemos a democracia, sempre. Sempre Agora a democracia. Não. Agora é golpe. Nós defendemos a democracia lá atrás e defendemos hoje. O PT é duas caras, depende do momento. Quando nós governávamos, não era golpe. Eles pediram impeachment, lutaram pelo impeachment e perderam pelo voto. Agora, se for questionada a corrupção do governo deles, as mentiras que Dilma falou no ano passado na eleição para ganhar, enganando você, eleitor, aí agora é golpe. Quer dizer, o golpe é contra ele. Se é a favor dele, não. A regra tem que ser a mesma. Nós do PSDB defendemos democracia. E a democracia tem que ter regras. A regra tem que servir para a gente, mas tem que servir para eles também. Eles querem uma regra diferente, porque agora o governo é deles, então não interessa que o Congresso faça a sua parte e fiscalize a corrupção cometida pelo governo do PT. Que cada um faça a sua análise, o Congresso vai se posicionar no momento adequado e poder julgar se há ou não motivos para o impeachment. Mas muito obrigada, deputado Daniel Coelho. Os 6 partidos já dão os votos suficientes para não ter impeachment, não terá impeachment, a vida vai voltar normal. Vamos ver, deixa o tempo chegar. Não terá impeachment. Bom, esse debate vai continuar no plenário e a gente vai acompanhar. Mas o Brasil em Debate, ele termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.